Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Restart Rio. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito importante. Eu sou Thalita, estou aqui com a Andréia. Nós fazemos parte do time de saúde emocional da RES e hoje nós vamos falar sobre a campanha do Setembro Amarelo. Então, né, o que é a campanha do Setembro Amarelo? Muito se fala sobre muitas campanhas e o Ministério da Saúde ele tem todo um calendário que fala de várias campanhas mensais. Algumas bem comuns é o Outubro Rosa, Novembro Azul. E hoje nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio. E o nosso foco maior, com certeza, é pela valorização da vida das pessoas. E é um tema importante, pertinente, para a gente falar o tempo todo, né, sobre a vida e o viver. E da onde que veio nessa campanha, só para as pessoas poderem entender e conhecer um pouquinho melhor, até para se alguém não conhece, não sabe. Essa campanha começou lá nos Estados Unidos, depois de uma história de um jovem que, infelizmente, veio tirar sua própria vida. E ele tinha um Mustang amarelo. E ali, né, ficou conhecido essa questão do amarelo. E, a partir de então, em 2015, foi criada aqui no Brasil essa campanha e foi estabelecido que o 10 de setembro seria o dia de poder falar sobre o tema, falar sobre o assunto. E nós estamos aqui um pouquinho para poder instruir, orientar, informar e ajudar as pessoas também a compreender um pouco melhor sobre isso, que é um tema ainda no nosso meio com muitos preconceitos, com muitas dúvidas, um tema difícil de ser falado. Ainda é um tabu. Ainda é um tabu. Às vezes é um assunto muito velado, como se não pudesse falar a palavra suicídio. Mas nós viemos aqui para poder esclarecer, orientar, explicar às pessoas um pouco mais sobre o assunto, para que as pessoas possam se sentir mais à vontade também para poder falar sobre e também buscar ajuda quando necessário. E também ser aquela ajuda para quem precise, caso ela venha conhecer alguém que esteja enfrentando esse tipo de situação. E um ponto importante que eu gosto sempre de colocar também são alguns dados estatísticos. Porque, às vezes, as pessoas, para quem não conhece ou para quem não tem intimidade com alguém que já vivenciou essa situação, acha que está tudo muito distante. Né? Só acontece com o outro, só acontece na TV, só acontece em outro lugar. Mas eu costumo dizer que tudo pode acontecer com todas as pessoas, porque nós somos pessoas e estamos suscetíveis a todas as coisas. Sim, quando a gente fala desse tema especificamente, a gente já tem que partir de uma premissa que isso não acontece do nada. Exatamente. Né? Então, a gente está falando aí de um lugar de muita angústia, de muito sofrimento. A gente está falando de um lugar de uma sensação, talvez, de desamparo muito grande. Né? Então, acho que isso acaba trazendo uma certa proximidade. Porque a angústia, sofrimento, ansiedade, depressão, isso é passível para qualquer ser humano. E, mais do que isso, é algo que não tem cara. Uhum. Então, acho que, às vezes, a gente tende, né, a gente escuta bastante isso. A Joana está com um jeitinho muito assim. Não tem cara. A gente tem vários exemplos, até na nossa cultura, né, na cultura pop, por exemplo, de artistas que aconteceu e você fica, gente, mas era uma pessoa tão alegre, era uma pessoa tão feliz, só fazia comédia, né? Então, assim, acho que é sempre legal a gente enfatizar que não tem cara, não tem classe social, não tem idade. Não tem idade, né? Que isso também é uma coisa que cai muito, né? Sim. É alguém com mais idade. Não, a gente... Principalmente hoje em dia, se a gente começa a olhar os dados, a gente vê que cada vez mais jovens, né, com sofrimentos e questões tão profundas. Uhum, com certeza. E para comprovar um pouquinho, né, disso que você está falando, Andréia, pesquisei alguns dados estatísticos, algumas fontes que traz para a gente como que está esse cenário, né, hoje em dia. E teve uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, que foi agora recente, foi lançada agora, essa semana, que ao longo de 2023, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, registrou um aumento de internações por tentativas. Né? E aí, dentro desse aumento, tem uma média diária de 31 casos.
por dia de muita tentativas. coisa. Sim. E entre 2014 e 2023, houve um aumento de internações também de tentativa de mais de 2.000 entre as mulheres. Então, essa questão do sexo, né, também tem uma relevância. Eu acho que, se eu não me engano, é uma queda no masculino e um Aumento no feminino, exatamente. E entre os jovens também, Sim. né? E no grupo de 20 a 29 anos foi o mais afetado em 2023, e seguido do grupo de 15 a 19 anos. Então, é uma faixa etária bem jovem, que foi bem afetada, né, nesse último ano. E um outro dado bem relevante foi o aumento de internações entre crianças e adolescentes. Isso realmente é alarmante e triste, né? Bem triste até, né? De 10 a 14 anos. Houve quase o dobro dessas internações do que de 2011. Sim, aí a gente está falando de tentativas, que Sim. já é alarmante por si só. Exatamente. Né? E aí a gente tem também um dado estatístico terrível, que é daqueles que vão à via de fato. Exato. Né? Pela Organização Mundial de Saúde, fala que todos os anos mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida no mundo. Isso é muita coisa. É muita coisa, e o que isso está falando da gente, né, na nossa cultura? O que isso fala da nossa cultura hoje em dia? O que isso está falando sobre a nossa sociedade? Quando a gente pega um dado desse, né, de jovens, tão jovens, o que isso está comunicando para a gente enquanto sociedade? Isso está falando de jovens. E a Organização Mundial de Saúde também fala que a quarta principal maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. E aí a gente pode puxar, a partir de então, aí, assuntos que, graças a Deus, estão sendo mais falados, né? Que é como bullying, como atenção. Eu, particularmente, tenho uma visão de que esse excesso de rede, ele também acaba prejudicando um pouco, né? A gente tem visto muitas matérias, muitos cientistas falando sobre quanto que o excesso da rede vem afetando, inclusive, a parentalidade. Então, se está afetando a parentalidade, consequentemente, acaba afetando o jovem, né, ou a criança, porque ela passa a ser menos vista. As relações, né, os afetos, as trocas estão sendo mediados por um dispositivo. Então, assim, é bem comum, inclusive, você ver relatos de um estranhamento. Então, assim, pessoas que se dão muito bem online, né? É que verdade. A gente hoje tem muita facilidade de qualquer tipo de relação online, de conversas e tudo. De repente, elas se encontram, não tem assunto. Não sabe como se portar, né? Porque está tudo passando por essa via. Que, claro, a gente não pode também, né, condenar a tecnologia. A tecnologia está aí a nosso serviço e ela é para ser utilizada e ela tem inúmeras benesses, a gente sabe disso, né? Tem informação. Quanta coisa você pode fazer através da tecnologia. Até aproximar distâncias também. Né? Hoje em dia, se você tem um familiar que mora em outro país, facilmente você consegue falar. Quando a gente fala dentro da nossa área, né? Quando a gente fala de um tratamento online, viabiliza completamente. Você tem uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, poxa, mas ela precisa de um atendimento, ela gostaria de ser atendida por alguém do seu país, de falar da própria língua. Ela consegue, então, encurta distâncias. Mas no dia a dia, o quanto que também não afasta. E quais são as consequências que isso está trazendo no dia a dia, né? É verdade. E um último dado que eu queria trazer é que no Brasil, o suicídio no Brasil, cerca de 14 mil registros todos os anos. Isso significa, em média, por dia, 38 pessoas tiram a própria vida. Trazendo um pouco mais aqui, né, para a nossa realidade em termos de país, né? É nesse cenário que a gente se encontra. Então, eu acho que mais do que nunca a gente precisa falar sobre o assunto, precisa desmistificar as ideias que às vezes a gente vai carregando ao longo da vida, né? E aí eu fiquei me pensando e me perguntando também o que isso tudo tem a ver com a igreja, o que isso tudo tem a ver
com esse espaço, né, de coletividade, de comunidade de fé? O que as pessoas falam sobre isso dentro da igreja? E aí eu não sei se você, mas eu já ouvi muitas vezes pessoas falarem assim, porque é falta de fé, porque é falta de Deus. O que leva umas pessoas a tentarem contra a própria vida, virem a fazer algo desse tipo? Porque vai para o inferno, porque está em pecado, como se fosse exclusivamente uma questão espiritual. Sendo que nós somos corpo, alma e espírito. Né? Nós temos várias partes dentro de nós e que uma coisa influencia a outra, não dá para ser separado, não dá para ser dividido, e cada uma delas precisa de uma atenção, precisa de um cuidado. Sim. E cada uma delas podem adoecer e enfraquecer, porque nós somos seres humanos e estamos sujeitos a isso também. Né? E isso faz parte de um grande tabu, né? E aí é uma coisa também que a gente pode puxar aí para a ideia do fracasso da fé, né? E é justamente o oposto. Não é um fracasso de fé isso, né? E isso é um sintoma que aparece, que mostra o quão adoecidos nós estamos. A gente retorna lá para o ponto do desamparo. Né? Quando você começa a entrar num breu tão profundo que você não consegue ver uma esperança a ponto de todo esse valor, de toda essa preciosidade, ela meio que vai esvaindo, né? Parece que vai pulverizando e você vai sendo tomado por uma angústia. Isso é estarrecedor. E como você falou no início, né? Você está falando, eu lembrei, você falou assim, que não vem do nada. Né? Para a pessoa chegar a esse nível, a esse ponto, houve um acúmulo de coisas, um acúmulo de situações, de fatores, enfim, que corroboraram para aquilo. Né? Que chegaram a esse nível, a um nível tão grande de desespero e de angústia que acha que essa vai ser a melhor saída. E tem alguns sinais de alerta que as pessoas demonstram quando estão nesse nível, por exemplo, ou estão caminhando para, né? Como a gente falou, é um processo, assim, né? Uma coisa vai somando a outra. E aí eu queria pontuar aqui alguns sinais de alerta para que as pessoas que estão ouvindo, vão ouvir esse podcast, possam se atentar mesmo, né? Tanto sobre si mesmas, quanto sobre os que estão ao nosso redor. Por exemplo, as pessoas deixam de gostar das coisas como gostavam antes, não curte mais aqueles momentos que curtia, ou de estar com as pessoas que ela gostava de estar, ou de fazer tais atividades que ela gostava de fazer. Você fica meio apático, Isso. Né? Uma apatia. Diante da vida, de tudo aquilo que já é vida. Né? É um rebaixamento de energias, né? Assim. Frases como, eu preferia estar morto, quero desaparecer, não aguento mais. Uma sensação de menos-valia. Ou de as pessoas vão ficar melhor sem mim. Olha a dor que eu trago para os outros, né? Como se fosse um peso. Sim. Né? Então, as pessoas, elas sinalizam esse tipo de coisa. Né? Achar que as pessoas vão ficar melhor depois que ela se for. Piora o seu desempenho da escola, do trabalho. Aí a gente pontua a questão da escola, porque tem nossas crianças e adolescentes também que adoecem, né, e que sofrem muito. E aí você tem também todo né, aquelas questões do bullying, que tudo isso pode trazer uma influência. E é muito importante também fazer aqui um parênteses, que nada do que a gente está colocando aqui é determinista. Não, sim, né? Com certeza. Tudo é multifatorial, tem várias situações, né? A gente está aqui pontuando apenas como sinalizando, né? Sim, além, né? No para além disso, você ainda tem comorbidades. Então, exatamente. Você tem transtornos não tratados, né? Crises pontuais. Né? Acho que não dá para reduzir tudo nessa caixinha. Mas é muito importante. Sim. Né? Que a gente pegue um foco e faça assim, ó. Exatamente. Vamos olhar um panorama chamar atenção para aquilo ali, né? Porque, afinal de contas, tudo isso é saúde. Se a gente pode falar de, por exemplo, de uma enfermidade do corpo,
né? Se a gente vai falar de uma enfermidade do corpo, que é uma coisa mais comum de dizer, as pessoas têm muito mais facilidade, né, de falar de questões como uma dor de cabeça, uma gastrite, enfim. Ou quando fica doente mesmo. Mas quando é algo do campo da mente, do campo das emoções, não, vou deixar isso aqui guardadinho aqui, porque eu não quero que ninguém veja. Né? O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim, né? Mas essa é muito clássica. É aí que, vamos lá, isso também está em cima de um tabu e também falar algo sobre a nossa sociedade. Sim. Porque até que ponto a gente tem vivido numa era onde a gente tem que ser perfeito. E aí, assim, você entrou num ponto que é mais um sinal de alerta, que é a questão do isolar-se. Então, aí a pessoa acaba se afastando, se isolando, porque não se encaixa nesse mundo ideal, nessa realidade perfeita e almejada que todo mundo fala, né? Então, porque ela também passa a não ter mais esperança no futuro. Está tão focada ali, que aquela angústia, aquela dor, é o ponto principal, que é o que ela está conseguindo ver naquele momento, então ela acaba perdendo também essa esperança, né? Achar que nada nem ninguém vai poder ajudar, né? A aparência também começa a ficar mais descuidada, né? Você observa alterações no sono, no apetite, tanto para mais quanto para menos. Eu costumo dizer isso. A queda das relações. É isso, exatamente. Esse se afastar, né? Não, vai gerar isso. Né? Elas começam a cair. E aí muita gente fala assim, fulano sumiu, fulano sumiu. Então, tá, mas que movimento você fez também para ir atrás de fulano, né? Então, esses são alguns sinais importantes que nós todos, enquanto sociedade, né, enquanto pessoas, devemos ficar atentos, tanto conosco mesmo, se achar que eu tá caminhando, né, para isso, e observar as pessoas ao redor também. E aí entra a questão dos fatores de risco, que é o que você colocou, por exemplo, que a questão dos transtornos associados. Né? Como a gente falou, os fatores de risco, os motivos pelos quais as pessoas vêm a fazer esse tipo de... né, tomar essa atitude, chegar a esse ponto é multifatorial, e um dos fatores é a questão do transtorno associado, que pode, de repente, ser uma depressão grave, enfim, entre outros transtornos, a própria esquizofrenia, que é um transtorno grave. Então, as questões sociais, as questões de vulnerabilidade, são algumas das questões que entram nesses fatores de risco e que a gente precisa ter atenção, né? E pensando em questões sociais, a gente vive num mundo que a gente sabe que tem muita desigualdade, tem N fatores que influenciam para o adoecimento. A gente passa aí para falar de um ponto, né, que não dá para a gente tratar saúde mental, né, saúde emocional, sem falar de políticas públicas. Não dá. Então, quando a gente começa a falar sobre, é preciso você se ver, é preciso você refletir, é preciso olhar além, é preciso fazer isso, fazer aquilo, faz terapia, cuida do corpo, faz skincare. Sempre que tem também uma fórmula. É ótimo, né? Quem não gosta, né? De ter um tempo para si. Sim. Mas a gente está falando de uma população que, se você pega o recorte aí da massa, da maioria da população, são pessoas que acordam extremamente cedo, levam horas até chegar no seu trabalho, não tem um tempo de lazer. Então, assim, saúde mental passa por alimentação, passa por lazer, passa por atividade física, passa por tempo de qualidade com pessoas que você ama. E consigo também. Consigo também. Mas é difícil a gente falar sobre isso, de falar para alguém, você precisa ter um tempo para você. Essa pessoa, às vezes, mal tem tempo de esquentar uma comida. Né? E aí, vamos voltar para aquela parte dos dados. Né? Teve um aumento considerável aí na taxa com relação a gênero entre as mulheres. E se a gente pega a nossa realidade, a sobrecarga em cima da mulher ela é muito grande. Óbvio, isso não diminui, não ausenta que existe o sofrimento em ambas as faixas e gêneros, de forma nenhuma. Mas é um ponto que chama atenção. Sim. Então, como é que está a qualidade de vida dessas pessoas?
né? Não dá para a gente falar sobre sofrimento e não pensar num panorama mais amplo. Exatamente. E uma coisa que eu gosto também de falar quando eu falo sobre esse tema, que como a gente falou no início, ainda tem muitos tabus e preconceitos, e as pessoas falam assim, não fala sobre isso, não, né? Assim, eu gosto de trazer um paralelo aí de mito versus verdade, né? E aí alguém fala assim, quem ameaça que vai se matar não faz, quem fala não faz. Isso é um mito. Sim. Né? Isso é um mito. Vai só para chamar a atenção. Cão que lado não morde. Isso é um mito, gente. A gente precisa entender que não existe isso, né? Não podemos tocar no assunto, senão vai incentivar. É como se a gente deixasse de falar alguma coisa, ela deixasse de existir. Exatamente. Né? Não, essa angústia vai parar se eu não falar. Passou, acabou. Acabou, passou. Né? E não é assim. Isso é muito interessante, importante a gente sinalizar, porque a gente precisa mostrar para as pessoas que não é bem por aí. Né? E aí, qual seria o paralelo, né, a verdade disso? A maioria das pessoas que tentam algo, elas já falaram ou deram sinais antes, como esses sinais, como a gente falou agora há pouco. Então, as pessoas, elas costumam sinalizar. Tem pesquisas que falam que pessoas que vieram, né, fazer algo, de fato, elas deram alguns sinais antes, em alguns momentos. Então, é importante a gente estar mais atento aos sinais também. Né? E falar sobre o assunto não vai incentivar, não vai influenciar. Muito pelo contrário, vai ajudar a pessoa a diluir um pouco aquele pensamento e aquela angústia, para que ela possa, né, encontrar outros caminhos de cuidado e de enfrentamento. De escape de angústia. Exatamente. Né? Então, poder falar sobre o assunto não aumenta o risco, pode ajudar e muito. A questão é como se ouve, né? A questão é como o outro ouve isso que é dito. É importante também que não seja para qualquer um, né? Isso, exatamente. A gente não fala qualquer coisa para qualquer um. Né? E se alguém chega e compartilha com a gente algo, e se você sente que não tem condição de lidar com aquilo, você não é responsável para dar uma direção extraordinária para essa pessoa. Mas você pode ouvi-la. Você pode acolher. Né? Então, acho que a gente pode transitar um pouco aí dessa posição, porque as pessoas temem um pouco quando chega algo assim, né? Você, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Qualquer coisa que eu fizer agora é complicado. E é mais simples do que parece nesse sentido, porque ninguém é obrigado a ter as ferramentas profissionais para isso. Existem profissionais capacitados para tratar de forma técnica, né? Mas se você, enquanto um amigo, enquanto um familiar, você faça aquilo dentro das tuas possibilidades. Sim. Que seja só ouvir. Deixar essa pessoa esvaziar. O que é a angústia? A angústia é um negócio que vai... a angústia, ela comprime. Ela dói. Ela sufoca. Aperta, né? Aperta, né? Ela vem fisicamente, muitas vezes. Você poder... Você poder falar... Isso é libertador. Libertador. Exatamente. E você está falando, eu lembro de um exemplo que eu costumo falar muito também, a panela de pressão, né? Vamos pensar numa panela de pressão, né? Ela está ali, aquela pressão está toda ali dentro. Precisa daquela válvula para sair o ar, para que não exploda. Então, que a gente possa ter as nossas válvulas, para que todas essas pressões possam sair de uma forma mais saudável, para que não venha chegar a esse ponto, né, de explosão. E como as pessoas poderiam ajudar? Já que, se eu falar, vou atrapalhar. Ou então falar assim, não pensa nisso, não. Tem gente que fala assim, não, para de pensar isso. Fala isso não, que isso atrai. Coisas desse tipo. Não vamos falar disso, não. E não sei o que. Muito pelo contrário, deixa a pessoa falar, ouça com atenção, sem julgamento, sem preconceitos, né? Sem crítica, sem colocar mais peso sobre aquela pessoa que já está cheia de peso.
que já está cheia de angústia. É só deixar falar, ser empatia com essa dor e com essa angústia que aquela pessoa está trazendo, né? Pensar assim, nossa, é um meu semelhante. Se eu estivesse no lugar dele, como eu gostaria de ser tratada, de ser ouvida, né? De ser cuidada, de receber apoio. Ou então você não sabe o que falar, o que fazer, não faça nada. Não fala nada, só fica ali. Fica do Olha, eu lado, tô aqui né? com você. Tem um livro infantil maravilhoso sobre isso, que é O Coelho Escutou. O Coelho Escutou é maravilhoso, porque mostra a história de um menino que acontece alguma coisa, ele fica muito frustrado, e aí vários bichinhos vêm para tentar consolar ele, né? Então um diz, não, você tem que gritar, mas ele não queria gritar. Então você tem que chorar, e ele não queria chorar, e ele vai ficando cada vez mais chateado, né? Até o momento que um coelho chega, olha para ele, vê que ele está chateado, e ele senta do lado, e ele fica ali. Aí ele permanece. E conforme o coelho permanece, o menino vai soltando. E aí ele vai esvaziando. E aí o coelho escutou. A partir desse momento, esse menino pôde realmente se esvaziar, né? Sim. Então ele escutou daquilo que nem sequer foi dito. Ele Só estava ali presente. Presente. Às vezes se trata disso. E o acolher, né? É o acolhimento, é acolher essa dor do outro, essa angústia do outro, de forma empática. Mas então o que eu vou fazer? Se a pessoa está no nível crítico, precisando de uma ajuda maior, de fato, aí sim, tem caminhos para buscar ajuda. Nós temos os serviços, né, públicos, todos os equipamentos de saúde de serviço público estão abertos, né, para que as pessoas possam acessar, que a população possa acessar os serviços de emergência. Tá com um pensamento muito fixo, ajuda essa pessoa, de repente, a chegar até esse local de emergência, orienta ela a esse local de emergência, ou vai buscar um posto de saúde mais próximo da sua casa, que é portas abertas para acolher minimamente, para ter esse espaço de fala e de escuta, e para ajudar a minimizar essa pressão inicial, e aí depois vai, né, se dar demais encaminhamentos, enfim. Busca ajuda profissional. Se você tem condições de um profissional, um especialista, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, busque as ajudas possíveis que existem. Porque você falou uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas falam assim, vou cuidar de uma dor de cabeça, vou cuidar do joelho, vou cuidar da hipertensão. E aí todo mundo procura os médicos, né? Se a dor está muito grande, as pessoas vão e buscam, né, essas coisas. E com as questões emocionais, as pessoas costumam não procurar ajuda como se fosse menos importante. Como se fosse, não sei se menos importante, mas não faz parte da sociedade do espetáculo. Sim. Na sociedade do espetáculo, eu não posso performar menos. Não tem espaço para eu ser triste. Eu preciso ser feliz. Não é bem visto. E o quanto isso é triste e engraçado ao mesmo tempo. Por quê? Né? Porque isso está tudo dentro da gente. As tristezas e as alegrias, elas fazem parte da gente. Então, como que a gente não vai olhar para tudo que nós somos e que nós temos, né? É difícil olhar para a própria sombra, é difícil. Acho que aí, trazendo para esse contexto, que é um contexto que a gente está aqui falando sobre fé e sobre emoção, é muito difícil assumir que se tem sombras. E a gente busca ficar bem, a gente busca melhorar, a gente busca o melhor. A gente escolhe, né, olhar para o melhor lado de cada situação. E aí, ter que abraçar que existe uma ambivalência é um pouco doloroso, né? É incômodo. Te tira um pouco do lugar confortável, né? E aí a gente tenta dar uma reprimida. Só que não olhar para isso e não abraçar que sim, nós somos seres humanos, e por sermos humanos, somos ambivalentes, é tapar um sol com a peneira. Não olhar não vai fazer com que suma. Com que suma, exatamente. E talvez na hora que volte mais forte.
E você está falando isso, e eu penso, e aí é importante a gente começar a pensar e trazer também como informação para as pessoas alguns fatores de proteção, né? Que seria a rede de suporte e os enfrentamentos possíveis que as pessoas podem construir ao longo da vida, tanto para si mesmas e para que possam ajudar a outros também. Mas ainda como um caminho de ajuda, como eu coloquei, sobre a questão dos serviços públicos, né, dos locais de emergência, de saúde, enfim. O próprio CVV. Isso, era isso que eu ia falar agora. O CVV, não sei se todo mundo conhece, né? O que é o CVV, Thalita? Explica. É o Centro de Valorização da Vida, né? Uma instituição que faz atendimento 24 horas por dia pelo número 188. Qualquer pessoa pode ligar de qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento. Qualquer dia. Qualquer dia. Que vai ter alguém para poder acolher, para poder conversar, para poder ajudar. E isso tem salvado muitas vidas, né? E é legal dizer também que o CVV abriga voluntários. Sim. Né? Então, se você é capacitado a isso, você tem o desejo você pode procurar esse voluntariar também. Sim. É sempre bom, né? Essa é uma informação importante, porque às vezes no momento de uma grande angústia, de um desespero, a gente precisa estar munido de informações. Eu costumo falar que é a nossa malinha de cuidado. Né? O que eu coloco na minha malinha de cuidado? Conhecimento é importantíssimo, né? São minhas ferramentas para que eu possa, no momento de angústia, de desespero, saber o que eu tenho ao meu redor de possibilidade, né? Que esteja ao alcance. Então, é sempre importante a gente falar. E aí, pensando nesses fatores de proteção, que são essas ferramentas que a gente precisa carregar na nossa malinha todo dia, são as relações sociais, por exemplo, né? E tantos outros demais cuidados que você colocou também. O cuidado consigo mesmo, né? O cuidado com a sua saúde, com a sua alimentação. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas a minha vida é corrida. Sim, acredito. A gente vê muito isso, né? Assim, em várias instâncias. Mas ainda assim, como que você escolhe viver os seus dias, né? Como que você escolhe construir o seu dia a dia? Que tipo de coisa do seu dia a dia que você vai colocar, que você vai escolher como sendo um fator de proteção para si? Ah, eu vou ouvir uma música tal que me ajuda a relaxar. Estou dando aqui um exemplo. Vou conversar com aquela minha amiga que eu gosto muito, a gente se dá muito bem, a gente se apoia. Ah, eu vou caminhar na praça. Não sei, estou só aqui conjecturando coisas simples, que aparentemente pode ser simples, mas que são fatores de proteção, são instrumentos de cuidado, são ferramentas e estratégias de cuidado, que vai trazendo munição positiva, emocionalmente falando, né? Além das relações também. Sim. Para além, né, das relações e aquilo que é possível, né? Às vezes o que é possível, enfim, é fazer um telefonema. É isso aí. Às vezes é só isso que é possível. Só isso que dá. Né? Às vezes o que é possível é descer do apartamento e dar uma volta no quarteirão. Olhar o movimento, às vezes nem dar uma volta, às vezes é parar, olhar o movimento, olhar as pessoas passando, os animais, né? Às vezes há tempo para isso, às vezes não. A gente vive uma vida muito corrida, né? Infelizmente, acho que as coisas são mais aceleradas do que nós humanamente poderíamos suportar, né? E aí, tanto adoecimento físico, emocional, espiritual, enfim, né? Eu acho que a gente fala aí de um tempo que exige da gente coisas que talvez a gente não dê cabo disso tudo. Não no ritmo que é colocado. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eu acho que é legal a gente até olhar para isso novamente num contexto de fé, né? Quando a gente fala sobre a própria questão da ambivalência. Quando a gente diz que a gente tem ambivalências dentro da gente e que isso é uma questão da nossa humanidade, né? A gente está falando aqui de um Deus que se fez homem, né? E para
que houvesse relação com a gente. E esse Deus que se fez homem ali, que é Jesus, ele passou por essas etapas de sofrimento e de alegrias. Então, você pode ver ali na Bíblia, né? Jesus chorou com a morte do amigo dele, Lázaro. Então, é um versículo. Jesus chorou. Jesus se irou com a venda das coisas do comércio no templo. Jesus se angustiou e se sentiu longe do Pai. Ele tinha os momentos de solitude onde ele orava. E Jesus precisou de alguém. Precisou de pessoas. Lá no Getsemane, lá, né, ele chama alguns discípulos e fala, fiquem comigo. Então, ele precisava de pessoas. Então, vamos lá. A gente ainda está olhando isso como um tabu muito grande. A gente ainda está olhando para a nossa saúde mental como um tabu muito grande. A gente ainda se recusa a olhar as nossas ambivalências, acreditando que é uma fraqueza. E você está falando isso, né? Eu estava pensando, né? A gente conversa muito sobre essas coisas e a nossa vivência, a nossa prática também do nosso dia a dia como profissional, a gente ouve muitas coisas, a gente vê muitas coisas. Mas aqui a gente está trazendo, né, várias informações que é pertinente para as pessoas, em termos de orientação, de esclarecimento. A gente também já está chegando a um pouco a parte final do nosso podcast e a gente queria falar bem mesmo sobre isso, trazendo para a nossa realidade e vivência enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, né? Enquanto pessoas que compartilham dessa fé e que estão nesse ambiente onde, muitas das vezes, em várias situações, já foi espaço de preconceitos, de tabus, de afastamento dessas pessoas adoecidas emocionalmente, mas que hoje o convite é que a gente possa jogar isso por terra, né? Esse pensamento, essa ideia, esse preconceito, e trazer as pessoas para perto. Que a gente possa realmente se conectar com as pessoas ao ponto da gente entender, como a gente estava falando antes, de, nossa, é meu semelhante. Se ele está sofrendo, um dia poderia ser eu, ou um dia pode vir a ser eu. Ninguém está imune, Ninguém está imune. Né? A própria palavra de Deus diz que no mundo tereis tribulações, então todos nós teremos elas. Tribulações de vários tipos. E aí, o que a gente faz com isso? Não, essa parte a gente pula da Bíblia. Né? Ah, não, Jesus chorou. Não, essa parte a gente pula da Bíblia também, porque a gente não pode falar de um Deus fraco, de um Deus que teve emoções humanas. Mas, como você bem disse, ele veio exatamente para mostrar isso para a gente. E o quanto nós precisamos, e o quanto olhar para essas emoções e buscar ao redor tudo aquilo que ele deixou para nós é importante, como as relações, como você falou. Né? E quando a gente olha para o outro, enxerga no outro o quanto nós somos semelhantes e podemos passar pelas mesmas coisas, a gente constrói uma cultura de mais acolhimento e empatia, porque a gente entende a nossa humanidade e a nossa vulnerabilidade. A gente reconhece. Sim, uma comunidade mais saudável. Exatamente. Né? Com mais possibilidade de construir algo positivo e saudável, porque se reconhece, se admite. Peraí, eu tenho limitações, eu tenho minhas questões, eu preciso cuidar delas, eu não posso abafá-las, eu não posso fingir que elas não estão ali, porque senão elas só vão crescendo, crescendo, crescendo. E a gente vai adoecendo. Né? Então, quando a gente reconhece esse nosso lugar, sim, muitas das vezes de impotência, né? Esse lugar vulnerável, esse lugar de eu preciso de algo, né? Eu não vou dar conta disso tudo sozinho,
Eu não preciso eu dar não conta preciso dar sozinho. conta disso sozinho, exatamente. Eu tenho pessoas ao Meu lado, né? eu tenho outras ferramentas, eu preciso buscar essas outras ferramentas, eu preciso escolher isso todos os dias. De como que eu vou lidar com as minhas questões do dia a dia. E isso a gente traz, né, para a questão da comunidade local. Né? Então, o quanto é relevante você ter uma comunidade ativa, uma comunidade que olha para as pessoas e, além das pessoas que estão ali, os seus arredores. Né? O impacto que uma comunidade local tem aonde ela está estabelecida. E aí falando sobre acolhimento, e aí falando sobre ações, e aí falando sobre o entendimento do que essa região tem uma certa carência, né? E aqui a gente pode falar sobre, para além de questões financeiras, mas de tudo aquilo que faz uma falta, principalmente de presença. Nós precisamos uns dos outros, e isso é princípio. E aí é inerente a todos os seres humanos. Todos nós precisamos de alguém. Então, tem uma passagem que eu gosto muito para falar disso, que é quando Jesus ressuscita Lázaro. Então, assim, Jesus ressuscitou Lázaro. Ele fala, Lázaro, vem para fora. Né? E Lázaro sai e tal. E o que Jesus diz? Jesus não vai lá e tira todas as gases, as faixas. Ele fala para os irmãos em volta, tirem-lhe as faixas. E aí, o que isso significa, né? Então, assim, as faixas... Lázaro já estava curado. Mas as faixas podiam estar restringindo os movimentos dele, estavam prendendo ele de alguma forma. E olha a função dos irmãos que estão em volta ali, no cuidado, no trato, não, vamos embora, vamos essa caminhar. Rede de apoio é importante, exatamente, né? Então, ali, vamos tirar essas gases. Vamos caminhar, né? Isso é muito importante. No momento onde a noite é mais escura, no momento onde a angústia é mais forte, no momento onde você parece que está sucumbindo, sufocando, você quer ver o seu destino final. Você tem uma ânsia de uma esperança onde você vai ver lá na frente. Não, eu sei que lá no final desse túnel tem a luz que eu preciso. E você não precisa saber. Você não precisa saber o final do túnel. O túnel é uma jornada. Você não precisa saber o final dele. Você precisa de luz, como eu disse até no outro podcast. Você precisa de luz para o próximo passo. E aí, como é que eu vou ver essa luz? Você vê essa luz no seu irmão. Você vê no seu semelhante. O seu semelhante vai refletir a luz que você precisa. Você precisa estar atento e disponível para ver e para dar o passo. Todos nós possamos ser também essa luz, né? Essa luz para esse outro que está ao nosso lado. Pensando exatamente sobre isso, entendendo exatamente sobre isso. O quanto a gente está... Não tem melhor ou pior, não tem... não, porque eu sofro mais, você sofre menos. Não tem medida. Está todo mundo no mesmo barco. E o quanto a gente precisa acolher e ser acolhido. Dar suporte e suportar. Eu gosto muito dessa palavra, suportar, né? Embora tenha aí um estigma dela que está suportando. Não, suporte é você amparar. Né? Eu vejo muito isso quando a gente fala sobre a luz do próximo passo, né? E Jesus chamando Lázaro, os irmãos que vão retirando a gaze. É um senso de completude. E enquanto a gente trata isso como tabu e a gente evita entrar no abraçar que nós temos, sim, em aceitar que temos ambivalência, a gente deixa de viver a plenitude que a gente poderia viver. Porque nós somos seres complexos. Então, não vai ser uma coisa só que vai
que vai trazer plenitude. Vai ser um conjunto de coisas, né? E, enfim, mas, independente disso, passa por nós. Passa por nós, passa por a gente entender que a gente tem essa ambivalência, passa por a gente olhar e pensar, eu não sou o único que sofre. Então, assim, eu tenho uma outra pessoa que sofre, que está aqui do meu lado. Vai sofrer de um jeito, eu vou sofrer de outro. Enfim, todo mundo sofre. E é aquilo, né? A noite é mais escura antes de amanhecer. E existe uma esperança. E nesse reconhecer que a gente tem possibilidade de mudar, de fazer diferente. De encontrar essa luz, de encontrar uma nova esperança, um novo caminho, de fazer novas escolhas. De ter uma nova história. Uma nova história, exatamente. Construir uma nova história, encontrar um propósito, um sentido, né? Voltar esse brilho nos olhos para, não, cara, eu vou viver a melhor vida que eu puder viver, porque eu tenho isso tudo aqui ao meu redor, me ajudando, me amparando, me sustentando, que você tenha a sua fé, mas que você também tenha tudo isso que está ao nosso redor à disposição também. Sim. Mas é isso, assim, eu acho que passa primeiro por esse lugar de aceitação, de reconhecimento, assim. Sim. Né? Desse lugar de que, peraí, se eu não me cuidar, né, não vai dar para levar essa vida de qualquer jeito para sempre. Porque as coisas vão somando. Como a gente falou lá no início do podcast. É um acúmulo de situações, de muitos fatores, né? De traumas, de vivências, de várias circunstâncias, de várias situações. E que se eu não reconhecer que eu tenho minhas limitações e que eu preciso cuidar disso, uma hora explode, né? Uma hora extrapola, uma hora passa, assim, de fato, do limite, que seria o ponto do desespero. De entender que cada um tem uma história, cada um viveu e vive uma história, e até aqui foi assim. E a partir daqui, uma nova história pode ser feita, pode ser construída, pode ser vivida. E isso é tão bonito. Sim. E é tão carregado de significado. Você poder viver, você ter uma plenitude disso. Porque você decidiu. Não é fácil. Não é uma decisão fácil, né? Deixa marcas. Mas a gente pode encontrar beleza nas nossas cicatrizes e produzir frutos que vieram do nosso sofrer. Nenhuma história é em vão. Com certeza. Com certeza. A gente precisa... eu acho que a gente precisa olhar mais. Olhar mais para dentro de si, mas olhar com respeito, com amor, com carinho. Às vezes a gente se olha muito se cobrando, se comparando, né? E isso traz um peso também, né? Traz um acúmulo. Então, se a gente parar para olhar para si com humildade, né? Não achando que, não, porque eu tenho que olhar, cuidar da minha vida, que sabe sou eu, e como se o mundo não existisse, né? As outras pessoas não existissem. Mas se olhar para a minha história, cada um olhar para a sua história com mais carinho, com mais respeito, e valorizar, de fato, essa vida, a gente consegue construir novas possibilidades, novos caminhos, uma nova história, fazer a diferença na vida das pessoas, encontrar um sentido, encontrar um propósito e escolher, sim, viver todos os dias. E aí, às vezes, assim, as pessoas falam assim, mas é tão fácil falar, como você disse, não é fácil. Não é uma escolha fácil, é uma escolha diária. Diária, um dia de cada vez. É um dia de cada vez, né? É uma escolha diária. Mas que é possível, Mas possível. o sol não nasce todos os dias? Cada dia que o sol nasce, uma nova oportunidade que a gente tem. Com certeza. Então, assim, espero muito que quem
estiver ouvindo, for ouvir esse podcast, possa refletir um pouco sobre tudo que a gente falou, sobre tudo que a gente colocou aqui. Possa estar atento a si mesmo e ao outro, possa, né, se permitir escolher viver melhor, né, fazer boas escolhas para si todos os dias, fazer suas ponderações necessárias, né, dentro das suas possibilidades, é claro. E se de fato tiver muito pesado, que está num nível que está muito difícil encontrar esses caminhos por si só, que busque ajuda. Sim. Né? Que busque ajuda, sim, em locais seguros, com pessoas seguras. Como você falou, não é com qualquer pessoa. E se você for essa pessoa que vai acolher e ouvir esse que chega buscando ajuda, possa estar aberto de fato para acolher, né? Não para julgar, para criticar ou para colocar receitas mágicas do que fazer ou do que não fazer, como se isso fosse resolver o problema das pessoas, né? Não é sobre resolver, é sobre acolher. Né? É sobre estar disponível. É sobre estar disponível, sobre uma disponibilidade interna, que é uma escolha pessoal. Isso, né? Para que as pessoas possam, nós todos juntos possamos caminhar uma vida melhor. Né? E se tiver alguém que está ouvindo e que também esteja vivendo isso, esteja passando ou já passou, ou esteja passando por uma angústia muito grande, ao ponto de achar que esse é o melhor caminho, que acabar com a sua vida, com a sua história, vai ser o melhor caminho, vai ser a melhor opção, que essa pessoa possa encontrar uma luz agora, né? Nesse momento que ela está ouvindo tudo que a gente está colocando, que ela possa encontrar, né, ao redor pessoas que vão ajudar ela na caminhada, que ela se permita se cuidar e receber este cuidado também. E que ela possa mudar a história dela, transformar a história dela. E que essa pessoa possa lembrar que é possível, sim, é possível transformar aquilo que foi, por muito tempo, talvez, né, como a gente falou, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas que ela possa entender que aquilo que talvez por muito tempo trouxe peso, angústia, dor e sofrimento, ela tem possibilidade de transformar em motivação, em ânimo, em nova história, em estímulo, em sentido para ajudar outras pessoas também a saírem desse lugar, né? A saírem desse quadro, dessa situação. Esse, de fato, é o meu desejo para as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, deixa seu recado também, amiga. Último meu recado. Bom, o meu recado é: todo mundo sofre. Todo mundo passa por dores. Não deixe chegar a uma situação crítica. Se tiver chegado, não tem problema, busque ajuda do mesmo jeito. Mas se você sente que tem algo errado, se tem algo que te incomoda, algo que está ali, de fato incomodando o teu coração, busque ajuda. E um grande beijo para todo mundo. E é isso. Um abraço, pessoal. Obrigada.